Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma ATPC de Ciências Humanas. Hoje a nossa ATPC é um passeio pelas habilidades de cada disciplina. Então, hoje nós vamos estar trabalhando com Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, tá? E nós vamos estar falando um pouquinho com vocês sobre as habilidades e sobre as aulas de cada disciplina. Então, aqui alguns combinados sobre a participação, né? Então, vamos, por favor, deixar todas as câmeras e os microfones desligados, para que não haja interferência. Utilizar o chat para perguntas e alguns comentários. A reunião está sendo gravada, porque nós temos colegas que fazem no período contrário, e a gente, então, a gente disponibiliza a gravação para essas pessoas, tá? Quando for momentos de interação, pedir a palavra, né, estar erguendo a mãozinha, que aí nós estaremos habilitando os microfones para que a gente possa estar fazendo as interações. A lista de presença, ela é elaborada através da coleta dos participantes e também do formulário que consta da avaliação no final. Então, através da nossa avaliação, a gente colhe a participação, a lista de presença, e também da lista de presença que é gerada automaticamente pelo Teams. Aqui alguns objetivos da nossa TPC de hoje. Então, nós vamos apoiar os docentes no trabalho pedagógico durante o ano de 2021, para que a aprendizagem essencial dos nossos estudantes seja assegurada no desenvolvimento integral e na construção do seu projeto de vida. Refletir um pouco sobre as primeiras ações dos estudantes. A gente sabe que a maioria dos nossos municípios foi estendida o retorno, então nós vamos continuar aí com um trabalho online com os alunos, tá? Apresentar as habilidades que serão desenvolvidas no primeiro bimestre, conhecer a matriz de habilidade essencial do currículo paulista e relacionar a habilidade, a atividade proposta no plano de aula ou no roteiro de estudo. Então, aqui a nossa pauta de hoje, tá? Nós vamos, então, estar falando um pouquinho dos objetivos, nossa participação, um pouquinho da avaliação diagnóstica, apresentação de alguns fundamentos, a reflexão e apresentação de habilidades essenciais, né, e a apresentação de alguns canais de comunicação e de apoio ao desenvolvimento do currículo e, para finalizar, a nossa avaliação. Então, a apresentação aqui, nós colocamos uma frase para vocês, para a gente estar um pouco refletindo, né? Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada, ou qualquer lago se Desculpa, é que nós tivemos um probleminha técnico aqui na diretoria, tá? Então, caiu a internet. Então, vamos voltar lá. Todo jardim começa com um sonho de amor.
não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora, e nem passeia por eles. Então, aí uma reflexão, né, para a gente estar pensando um pouquinho, olhando um pouquinho para dentro da gente, né, e para ver o que a gente está colocando para fora de nós também, né, plantando aí com os nossos colegas, com os nossos alunos. Eu gostaria que aí no chat, cada participante pudesse se apresentar com o nome e a unidade escolar, tá? Por favor, então, coloquem no chat o nome e a unidade escolar de vocês. Então, lembrando um pouquinho, semana passada foi falado para vocês sobre o papel do núcleo pedagógico, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o papel do PCNP, professor coordenador do núcleo pedagógico. O professor coordenador do núcleo pedagógico, ele tem como principal papel aí orientar os professores na implementação do currículo, na utilização de materiais didáticos, paradidáticos, impressos, assim como os recursos digitais. Avaliar a execução do currículo e propor os ajustes necessários. Acompanhar e orientar os professores em sala de aula quando necessário, para garantir a implementação do currículo. Então, o maior papel aqui do PCNP é a implementação do currículo junto ao professor, tá? Continuando, identificar as necessidades e propor ações de formação continuada de professor e de professores coordenadores no âmbito da área de atuação que lhes é própria. Como vocês sabem, a gente tem uma equipe, cada um com a sua disciplina, e agora um novo currículo do ensino médio, o trabalho também por área. Então, promover encontros, oficinas de trabalho, grupos de estudo e outras atividades para divulgar e capacitar professores na utilização de materiais pedagógicos em cada componente curricular. E acompanhar o trabalho dos professores em seus componentes curriculares e as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula para avaliar e propor ações de melhoria de desempenho de cada componente curricular. Então, a função do professor, coordenador do núcleo pedagógico, PCNP, ele é estritamente pedagógico. Muitas vezes, a gente está na escola, a gente ajuda na orientação administrativa, mas o olhar do núcleo pedagógico é exclusivamente pedagógico, tá? Agora nós vamos ver um vídeo rapidinho. Vou colocar aqui para vocês rapidinho. Nada pode parar a gente.
We know things won't always go our way, but whatever it is, we're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way, but whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Bom dia, pessoal. Só um minutinho, que deu um probleminha na internet da Ana. Ela já retorna. Desculpa, gente, aqui caiu a minha internet aqui e eu fiquei sem continuar aqui, parou até o compartilhamento. Deixa eu voltar o PPT para vocês. Então, aí um pouquinho do vídeo, né? Nada pode parar a gente, né? A gente tem que pensar um pouquinho na situação que estamos vivendo e pensar que realmente hoje nós estamos aqui, graças a Deus, e com saúde, amedrontados, né? A maioria de nós estamos, sim, não podemos negar isso, mas pensar um pouquinho positivo, pensar aí que nós somos uma equipe, trabalhamos todos juntos em prol do aluno e que nada pode estar realmente parando a gente. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de alguns fundamentos pedagógicos. Então, o que precisamos realizar nesse início de aulas do ano letivo, né? Então, conhecer um pouquinho do nosso material, do que a gente pode estar utilizando. Aqui são só alguns exemplos. Então, nós temos agora em 2021, em 2020 a gente tinha o São Paulo Faz Escola, e agora em 2021 nós temos o currículo paulista, tanto do fundamental como no médio, só que no médio apenas no primeiro ano, o segundo e o terceiro ano ainda nós utilizamos o currículo antigo, né, porque nós vamos estar utilizando o novo currículo do médio de maneira gradual, né, então por enquanto só no primeiro ano que vem nos primeiro e segundo, e depois primeiro, segundo e terceiro. E esse ano nós temos o material, que é o currículo em ação, de todas as disciplinas, que deve estar chegando na escola já semana que vem, todo o material impresso, tanto para o professor como o aluno. A entrega está atrasada, sim, tá? Por conta de embalagem, não tinha embalagem para caixa de papelão para a transportadora estar trazendo isso, por isso que atrasou, o caderno já estava impresso, tá? O Aprender Sempre, que já chegou de português e matemática, para dar o apoio. Temos o Centro de Mídias também, e o São Paulo Faz Escola do segundo e do terceiro ano. Além disso, nós temos o livro didático, né, os paradidáticos nas escolas também.
E a avaliação diagnóstica, ela vai perpassar tudo que nós vimos em 2020, 2021, porque nós não podemos esquecer que todo aluno tem como direito fundamental o aprender, né? E toda essa pandemia que estamos passando, ela realmente foi um grande desafio nesse processo, né? De não esquecer nenhum aluno, da gente estar recuperando algumas habilidades de alguns alunos. Então, nós vamos propor uma reflexão um pouco profunda sobre esse tema, para a gente poder traçar alguns caminhos para a gente estar chegando até o nosso aluno. Então, nós precisamos pensar como acompanhar o desempenho dos nossos alunos. Então, a avaliação diagnóstica, ela vem para estar mostrando um pouquinho de como está o nosso estudante. Então, a gente tem que estar observando isso. Algumas escolas fizeram a avaliação diagnóstica da própria escola, em todas as disciplinas, outras estão aguardando que a avaliação diagnóstica de entrada de português e matemática também será entregue para ser feita pelos alunos agora no mês de março. E ali também a gente terá um diagnóstico de como estão os nossos estudantes. Como material de apoio ao currículo do ensino fundamental e do ensino médio, nós temos como objetivo aí construir um processo de aprendizagem, sempre buscando possibilitar não só a aprendizagem, sim uma recuperação e a continuidade e o aprofundamento dos estudos de ciências humanas, sociais e aplicadas, ampliando a sua leitura de mundo. Então, a gente tem que sempre, durante o processo de ensino em ciências humanas e sociais aplicadas, a gente possibilitar a aprendizagem do aluno. Se ele não consegue a aprendizagem, olhar para a recuperação ou a continuidade do estudo, e aí, após isso, a gente começar o aprofundamento desse estudo do aluno. Então, aqui, alguns materiais de apoio de habilidades essenciais. Então, nós temos a matriz curricular de habilidades essenciais, tá? Que é um ciclo formativo que a gente sabe, que de 2 anos, né, 2020 e 2021, devido a esse momento de pandemia. Então, sempre com um olhar, aprender aquilo que é essencial para o aluno. Sempre a gente vai olhar o que é o essencial para que o aluno consiga seguir toda a sua trajetória para a série que ele está e para ir para o ano seguinte, tá? Então, a SEDUC selecionou quais seriam as habilidades essenciais para serem trabalhadas no ano de 2021. Lembrando que é a SEDUC que elabora essa seleção, tá? Isso não parte da diretoria de ensino. Então, durante esse processo foram selecionadas habilidades do ano da série anterior, né? Então, que precisa ser revisitado e consolidado para que as habilidades do ano e da série corrente, né, do ano da série vigente, para que o aluno possa conseguir estar avançando durante seu percurso educacional. Então, a gente vai revisitar as habilidades do ano anterior do aluno e depois dar sequência nas habilidades do ano corrente, sempre procurando aquilo que é essencial para o aluno avançar durante a sua trajetória. Na matriz também, ela orienta o planejamento das aulas do professor, tá? A produção do material e as aulas do centro de mídias. Então, tudo tem que estar
conversando. Então, o planejamento do professor, ele tem que ser em cima das habilidades essenciais, assim como foi a produção de todo o material didático, currículo em ação, e também as aulas do Centro de Mídias. Então, tudo está caminhando no mesmo sentido, através da matriz de habilidades essenciais. As habilidades, essa matriz, né, ela vai nortear as avaliações diagnósticas produzidas pela SEDUC, e também sempre frente à formação disso, dando coesão e coerência para as ações. Então, eles, em cima das habilidades essenciais aí, então eles estão norteando todo o trabalho da SEDUC e orientando também as formações da SEDUC junto às diretorias de ensino e às escolas nos ATPCs, para que tenha uma coesão e uma coerência. Então, os professores e as escolas, lógico, ela tem a autonomia de progredir conforme o conhecimento do seu aluno, né, e adequar a realidade de cada contexto, de cada modalidade. Às vezes eu tenho aluno de EJA, então eu preciso estar adequando esse material para a modalidade EJA, sempre com vistas à proposta pedagógica da escola. Então eu não posso deixar de estar também atendendo o contexto da minha escola, tá? Então, em tudo isso, é necessário a gente ter uma contextualização, uma interação e articulação dos componentes curriculares dentro da área, para que o estudante desenvolva as competências e as habilidades cognitivas e as socioemocionais. Então, aqui também nós temos como material de apoio, né? Então, nós temos no centro a matriz de habilidades essenciais, e nós temos aí a BNCC como material de apoio, o currículo paulista, o currículo em ação do primeiro do médio, desde do primeiro do fundamental até o primeiro do médio. Nós temos material didático do PNLD no segundo e no terceiro. São Paulo faz escola. Temos para todas as séries o Aprender Sempre. E nós temos também o currículo antigo para o segundo e para o terceiro do médio. Então, aqui só relembrando algumas coisas sobre o calendário escolar. De acordo com as resoluções, né, 83 de 2020 a 19 de 2021, o encerramento do primeiro semestre se dá dia 7 de julho, e o início do segundo semestre, então, nós iniciamos dia 8 de fevereiro até dia 7 de julho, depois de 23 de julho a 23 de setembro. Então, aqui, a divisão dos bimestres, o primeiro bimestre de 8 a 16 de abril, de 8 de fevereiro a 16 de abril, o segundo de 26 de abril a 7 de julho, o terceiro de 23 de julho a 8 de outubro, o quarto bimestre de 18 de outubro a 23 de dezembro. E aí a gente tem as semanas de estudo intensivos, que são aquelas semanas de recuperação. Então, nós teremos uma semana em abril, que é logo após essa avaliação diagnóstica de entrada. Depois nós teremos uma antes do recesso de julho e uma semana antes do final do ano, tá? Então, aqui um pouquinho da matriz agora de habilidades essenciais de geografia. Então, essa é a matriz essencial de geografia. Então, do sexto ano, no primeiro bimestre, nós temos a habilidade 8 e a habilidade 5, que elas
fazem parte da matriz de habilidade do 5º ano. Então, são aquelas habilidades onde a gente vai estar revisitando. E as demais são as habilidades de percurso do 6º ano mesmo, tá? Então, as habilidades que estão em destaque, coloridinha, sempre são habilidades do ano anterior ou dos anos anteriores, que elas serão revisitadas para depois o aluno conseguir o seu percurso, tá? Por isso, que diante das habilidades, a gente sempre vai ter essas habilidades dos anos anteriores, tá? Principalmente matriz essencial de 2020, que é o ano anterior, para poder estar prosseguindo aí na aprendizagem do aluno. A mesma coisa acontece com o 7º ano, onde a gente tem algumas habilidades do 6º ano para ser revisitada, essas que estão em vermelho, né, em destaque, e ela vai progredindo, então, aí para as da série vigente. E o mesmo acontece com a matriz do 8º, do 9º ano. Essa matriz, toda a escola já recebeu desde o comecinho do ano, então tem lá com o PC, se você não teve contato ainda com essa matriz, pode pedir, porque toda equipe gestora das escolas já receberam a matriz de todas as disciplinas, tá? E aqui no 1º do médio, começa a mudar essa sigla alfanumérica. Então, eu tenho ali em destaque as habilidades que eu tenho que revisitar, que é o caso da de geografia 15 do 9º ano, no 1º bimestre. Para o 1º bimestre. E aí eu tenho lá, ensino médio 1-3, significa ensino médio, do 1º ao 3º ano, ciências humanas e sociais aplicadas, habilidade 101. Então, a partir do novo currículo do ensino médio, ele começa a mudar então, eu vou ter agora por área do conhecimento, ciências humanas e sociais, e não mais apenas só por uma disciplina, como era antes, até o 9º ano, que era apenas de geografia. Bom? Então, aqui eu tenho uma apresentação, como eu falei para vocês. As habilidades de suporte, que é o que vai dar o nosso diagnóstico, a do ano anterior, e as habilidades essenciais, que é do ano vigente aí. Então, a gente vai estar diagnosticando as habilidades para fazer o percurso pelas habilidades essenciais de cada ano. E agora eu gostaria de chamar o Alessandro, que ele vai falar um pouquinho de história. Gente, desculpa, eu não percebi que o chat estava desabilitado, eu já vou habilitar para vocês colocarem o nome e a escola, tá? Desculpa. Vamos lá, Lê? Bom dia a todos. Bom dia aos professores das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né? Bom dia a todos aqueles que nos acompanham também pelo YouTube. Eu gostaria de agradecer a equipe que compõe a orientação desta manhã de terça-feira, né? A diretora Ana Helena, a PCNP Renata também, que vai estar falando aos professores de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, certo? Como já orientado no início, pessoal, eu vou desligar aqui a minha câmera, certo? Para dar a continuidade
nessa apresentação, né, com um olhar, o foco sobre as habilidades essenciais, né, o trabalho para com essas habilidades e também as habilidades de retomada e de suporte, certo? Então, por que nós temos que priorizar a matriz de habilidade essencial, né? Nós não podemos esquecer disso. Os alunos, nós temos que priorizar porque os alunos eles precisam aprender o que é essencial para dar sequência no seu processo de estudo. E com a suspensão, né, das aulas presenciais, o tempo pedagógico foi também mudado, né? A nossa forma de trabalho ela foi mudada. Por isso que é importante a gente priorizar essas habilidades, certo? Então, nós não podemos esquecer, certo, que as matrizes essenciais elas prevêem para o ensino, primeiramente para o ensino fundamental, todas as habilidades de retomada, né, ou de suporte, como nós vimos, né, da série anterior, porque elas são, devemos entender que elas são um pré-requisito para que o aluno possa, né, avançar aí nos seus estudos, como já disse, certo? Eu gostaria de também agradecer o Rodolfo, que faz parte dessa equipe de orientação. Eu havia me esquecido, certo? E vou pedir para que a Ana Helena prossiga, por favor, na passagem aí dos slides. Você pode passar, Ana? Então, pessoal, aqui nós continuamos, né, com a apresentação dessas habilidades, certo? Vocês podem perceber que, em se tratando de ensino fundamental, nós temos sempre aí, no caso aqui do sexto ano, e assim por diante, as nossas habilidades de retomada, que sempre são 2 habilidades, certo? E elas são, aí, como eu disse, o pré-requisito para o aluno e também para o professor ter uma melhor condição de trabalho, né, no desenvolvimento aí das aulas. Podemos passar, Ana Helena? Pode passar, por favor, Ana? Então, aí, a gente observa esse exemplo, né? Essa habilidade do 5º ano, né? Primeiro, aqui, ó, no quadrinho aí embaixo, EF05, História 10. Ela é, então, a habilidade suporte para podermos trabalhar depois a habilidade 06, História 2B, certo? Então, sempre o currículo dentro do quadro da matriz de habilidade essencial, ele vai prever uma retomada, né? E essa retomada, ela é importante que o professor faça para garantir, né, uma qualidade melhor na aprendizagem dos alunos. Haja visto que o que eu disse, que com a pandemia o nosso tempo pedagógico ele foi também modificado, certo? Podemos passar, Ana? A gente pode passar? Então, pessoal, seguindo com a apresentação, né, dessas habilidades aí no currículo paulista, no ensino fundamental 2,
nós podemos, então, perceber aí todas as habilidades de retomar. Eu gostaria também de chamar a atenção de vocês, por exemplo, aqui no terceiro bimestre do 7º ano, nós temos a habilidade do ensino fundamental 07, de História 18, ela é marcada por um asterisco lá no 4º bimestre também, em outras séries também, de acordo com os bimestres, às vezes vocês vão notar esse asterisco. São aquelas significa que a habilidade foi elaborada pela equipe, no caso aqui de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, exclusivamente para o currículo paulista, né? Esse é o significado do asterisco, que é que eles julgaram a necessidade da elaboração de mais uma habilidade. Então, esse asterisco, ele tem esse significado. Podemos prosseguir, Ana? Podemos passar? Lê, já passei, é que está demorando um pouquinho. Só um minutinho, já aparece para você. Renata, você está me ouvindo? Tô sim, Lê. Vai você mesmo, Lê, na flechinha lá em cima, você consegue passar. Tá ok. Obrigado, Renata. Então, aí, nós temos, então, continuando a apresentação dessas habilidades aí, de acordo. Renata, agora sumiu a minha tela aqui. Lê, só um minutinho. É que a Ana tá tentando arrumar o chat. Eu vou compartilhar, só um minutinho. Pessoal, eu peço desculpas, né, por esses imprevistos, é que nós estamos aqui com problema no nosso sistema, né, mas a gente já está acertando para poder prosseguir, viu? Lê, tá abrindo, a internet aqui tá lenta. Desculpa, pessoal.
Lê, foi esse que você parou? Isso, Lê? Renata, pode Tá. prosseguir. Você está me ouvindo? Tô sim, Lê. Desculpa a demora, tá? Posso Imagina, que é isso. continuar? Tá. Pode. No 8º, Renata. Pessoal, então agora nós já conseguimos acertar, né? Estamos retomando. É um problema no sistema, certo? Então, dando continuidade aqui, nós estávamos falando das matrizes de habilidades essenciais. Eu estou apresentando a vocês, né, do currículo do ensino médio e colocando a importância que essas matrizes trazem com as habilidades de retomada e de suporte, a questão do significado do asterisco na habilidade, né, que é a elaboração exclusiva da habilidade para o currículo paulista, certo? Então, essa é a composição das matrizes de habilidade a série aí, que eu mostrei para vocês. Podemos prosseguir? Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho do ensino médio, certo? Em ciências humanas e sociais aplicadas. E também, iniciando, é preciso que a gente faça, né, algumas considerações. Todos os componentes curriculares do ensino médio possuem o seu quadro de habilidades essenciais por bimestre, prevendo também as habilidades de retomada. Especificamente, na primeira série do ensino médio, todos os componentes curriculares, eles trabalham as mesmas habilidades essenciais, do primeiro ao quarto bimestre, com a habilidade de retomada, lembrando aqui, apenas para os componentes de história e de geografia, porque nós estamos falando de primeiro ano, né? E o aluno, ele começa a ter aula de filosofia e de sociologia no primeiro ano. Por isso, né, a justificativa de não haver retomada. Lá na segunda série do ensino médio, nós não podemos esquecer que a nossa referência é o currículo de São Paulo Faz Escola. Também nós temos as retomadas, né, nos quadros de habilidades essenciais, só que aí é um pouquinho diferente, porque essas habilidades são
Caiu. Agora voltou novamente, né? Então, até 2023, nós vamos trabalhar com 2 currículos que estão sendo, né, que está em curso, em desenvolvimento, que é o primeiro ano, o nosso currículo paulista do ensino médio. Nós estamos tendo bastante informação, né, sobre a questão do novo ensino médio, porque ele conta com a formação geral e a básica e os itinerários formativos, e também nos segundos e nos terceiros anos, nós trabalhamos com o currículo São Paulo faz escola, conforme eu disse, também tem as suas habilidades essenciais, porém as retomadas, né, as habilidades de suporte e de retomada, elas são específicas de cada componente curricular. Podemos seguir? Aqui eu trouxe o quadro de habilidades aí para mostrar para vocês e justificar, né, o trabalho com essa habilidade aí de retomada em história, certo? E depois a gente vai trabalhar uma habilidade da série. Eu não destaquei essa habilidade 101, porque aqui da categoria Tempo e Espaço aí, porque essa habilidade ela já abriu o caderno ela abriu o caderno do currículo em ação já a partir dessa situação de aprendizagem. Coube ao professor fazer a retomada. Assim também, pessoal, cabe, se a gente for observar lá em sociologia, em filosofia, é o primeiro ano que o aluno tem o contato com esses componentes curriculares. Mas se nós formos perceber, o caderno, ele não traz uma parte introdutória do significado da sociologia e nem da filosofia. Nós temos que ter essa autonomia, né, de fazer essa aula introdutória. Porque se a gente for perceber lá, em se tratando de filosofia e sociologia, nós não temos essa parte introdutória, certo? O caderno ele parte direto de uma dada situação aí de aprendizagem que nós vamos ver que tem por base aí essa habilidade 101, certo? Mas então, nós vamos falar um pouquinho primeiro dessa habilidade de retomada, né? E depois a gente vai partir para a habilidade da série, né? Lembrando que o caderno do currículo em ação para o ensino médio de ciências humanas sociais aplicadas, ele já entra direto na situação de aprendizagem, se vocês forem perceber. E no caso da história e da geografia, cabe o professor atentar para fazer a habilidade, para fazer a retomada, porque essa significa, como nós vimos, aí também um suporte para o desenvolvimento da situação de aprendizagem, implica na habilidade da série, certo? Podemos seguir? Então, em se tratando de habilidade de retomada, é uma de história, né? EF 09, história 14, certo? A unidade temática é totalitarismo e conflitos nacionais. Aí depois nós temos aí a habilidade a caracterizar as estruturas dinâmicas do colonialismo do continente africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais. Objeto de conhecimento é o colonialismo na África, as guerras mundiais, a crise do colonialismo
e o advento dos nacionalismos africanos e asiáticos. Então, antes, né, de iniciarmos aí o caderno do currículo em ação do primeiro ano, a gente tem que fazer a nossa retomada, no caso aí da história. E eu coloquei esse exemplo porque essa retomada, ela é feita lá no, acho que segundo bimestre, né, do 9º ano, certo? Ela está prevista no segundo bimestre do 9º ano, essa aula aí, aonde a gente resgata essa habilidade 09 de História 14, para depois entrar no caderno, certo? Então, aí eu coloquei a referência, tudo certinho, porque o professor, antes de mais nada, ele tem que fazer essa retomada, e ela está prevista aí, então, lá no segundo bimestre, né, do 9º ano. Então, o professor vai voltar, fazer um resgate, aí depois entrar no caderno do currículo em ação, certo? Veja, nós estamos falando aqui das habilidades do primeiro bimestre do ensino médio, a primeira série, certo? Eu estou tratando dessa habilidade, no caso de retomada, que eu destaquei, que vem para a história e para a geografia, certo? Vamos seguir, então? Aí, a Ana Helena, ela já havia falado sobre a compreensão, né, da habilidade. É muito importante que a gente compreenda. Nesse momento, eu gostaria de fazer esse reforço, né, a leitura dessa habilidade, né? O que significa esse código EM13CHS102, né? Então, ali, o EM é o primeiro par de letras que indica a etapa do ensino médio. O número 13 é o primeiro par de número que indica habilidade e pode ser desenvolvida em qualquer série. É do primeiro ano até o terceiro ano do médio, primeira série até a terceira série do médio. E CHS, né? É um trio aí, é um par, um trio de letras que indica a nossa área de ciências humanas e sociais aplicadas, certo? O 102, o número 1 indica competência específica, né, da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Eu destaquei aí abaixo, certo? E o número 02 é a qual a habilidade, né? Qual que é a habilidade relacionada à competência, certo? Então, é dessa forma que a gente faz a leitura desses códigos aí de habilidades que estão aí descritos no quadro da matriz de habilidade essencial aí do primeiro ano do ensino médio, e a referência é o currículo paulista, onde a referência é o currículo paulista. Podemos seguir? Aqui, pessoal, então, eu destaco aquela habilidade já da série. A gente pode perceber aí como que ela funciona, né? Então, nesse quadro, olhando para o quadro de habilidades aí do primeiro ano do primeiro bimestre aí do ensino médio, eu trouxe essa habilidade, mas a gente pode perceber que são aí
né? Eu trouxe essa situação de aprendizagem, mas é sempre 4 situações de aprendizagem. Cada situação de aprendizagem tem como foco uma habilidade essencial. Pode observar. Aí nós temos dentro do quadro 4 habilidades, apesar que aqui eu estou destacando uma só, né? 4 habilidades. A mesma habilidade é trabalhada por todos os componentes, né? Quando eu falo em 4 habilidades, é a habilidade da série, certo, pessoal? A mesma habilidade é trabalhada por todos os componentes, vocês podem perceber aí, nessa ilustração que eu trouxe. São também 4 temas, né, dentro do quadro de habilidade. Aqui, um único tema, todos os componentes curriculares, eles abordam o mesmo tema, isso é que dá o caráter interdisciplinar no trabalho dentro da área das ciências humanas e sociais aplicadas, certo? Uma situação-problema. Dentro dessa situação-problema, nós devemos entender que todos os componentes curriculares, eles trabalham com a mesma situação-problema ao longo do bimestre, certo? Não podemos esquecer, essa situação-problema, ela é sempre dividida no primeiro momento, a sensibilização. No segundo momento, a gente problematiza e aprofunda. E no terceiro momento, a gente faz o fechamento, certo? Então, o trabalho com a situação-problema, né, é dessa forma que se dá. Agora, quando os objetos de conhecimento, os assuntos, né, cada componente curricular, certo, vai abordar o seu. Aqui já muda. Se vocês olharem e prestarem atenção no objeto de conhecimento que cada componente curricular se apropria, é diferente, tá bom? Só que é vinculado à mesma habilidade proposta, certo? Eu acho que as considerações que eu tinha acerca das habilidades essenciais, né, e também destacando as habilidades de retomada do ensino fundamental e do ensino médio, são essas, né, de maior importância aí a vocês. Lembrando que nós vamos ter um aprofundamento em termos de formação, quando se trata do currículo paulista, mas eu gostaria de agradecê-los e pedir mais uma vez desculpa aí para vocês que o próprio sistema impôs hoje para a gente, certo, pessoal? Eu vou passar agora a palavra à minha colega aqui de trabalho, Renata, certo? Que vai continuar com você. Um bom dia a todos. Renata? Bom dia, pessoal. Bom, antes de mais nada, é um prazer enorme estar com vocês essa manhã, dando um apoio para o pessoal de das ciências humanas. E eu vou começar hoje falando alguns lembretinhos, tá bom? Eu vou desligar minha câmera para ficar melhor, porque nossa internet não está muito boa hoje. Então, eu vou desligar para melhorar um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com os lembretes. Alguns lembretes são lembretes importantes. Primeiro, centro de mídias. Ele é obrigatório a todos os estudantes. Então, a gente não pode pensar que ele pode ser utilizado. Não, ele é obrigatório. Então, professores, articulem os seus planos com o centro de mídia. A programação do centro de mídia, ela sempre está sendo disponível com antecedência. Então, ou no final de semana, ou na segunda-feira de manhã, tá bom? Então, articulem seus planos com o centro de mídia. O segundo lembrete é sobre a primeira habilidade que aparece em cada ano série.
Como o Lê e a Ana Helena acabaram de falar, essa habilidade, ela é essencial e ela é referente ao ano anterior, então é uma retomada. A partir dessa habilidade, verifique e elabore um diagnóstico com o seu aluno, tá? Para ver qual que será o seu ponto de partida nesse ano de 2021. Terceiro lembrete, se apropriem dos materiais da secretaria e utilizem eles com os estudantes. No começo da formação, foi apresentado para vocês todos os materiais que estão disponíveis para os estudantes e para os professores. Alguns, infelizmente, ainda está de forma digital, mas já estão disponíveis para vocês utilizarem. Quarto lembrete, o currículo oficial do ensino fundamental, ele já foi implementado. E agora nós estamos implementando o novo currículo do ensino médio. Esse novo currículo do ensino médio, por enquanto, é apenas para a primeira série do ensino médio. A segunda e terceira série continua com o currículo antigo, ok? Quinto lembrete, a matriz de habilidades essenciais, ela foi extraída do currículo do ensino médio, ou seja, não é algo a mais, está dentro do currículo oficial, ele foi retirado do currículo oficial. E olha só, habilidades essenciais, então as habilidades que nós precisamos trabalhar com os nossos alunos. Sexto lembrete, o docente que tem aulas na primeira série do ensino médio, ele precisa conhecer a proposta da área, pois a habilidade é a mesma para todas as disciplinas. Então, eu tenho uma habilidade, e essa mesma habilidade, o número dessa habilidade, ela também está sendo trabalhada, no caso de geografia, história, no meu caso, que eu sou PCNP de química, está trabalhando em química, em física e em biologia. Só que o objeto de conhecimento é específico para a disciplina. Nós temos a mesma habilidade, mas os objetos de conhecimento é específico. Isso, gente, está acontecendo no novo currículo paulista do ensino médio, né? Então, como eu disse anteriormente, no nosso caso, na primeira série do ensino médio. Sétimo recadinho. É imprescindível que vocês organizem seus registros em pastas no computador ou no Drive, por escola, por ano e série, para ir guardando os planos e documentos. Então, aqui é uma sugestão, principalmente nesse modo remoto que nós estamos, que muitos alunos enviam os trabalhos de forma digital. Então, organiza uma pasta por ano série, quem tem mais de uma escola, acredito eu que a maioria dos professores já estão fazendo isso. Utiliza o Drive, né, do Gmail, assim não ocupa a memória do computador para ficar mais fácil. Então, esses foram alguns lembretes. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os planos de ensino e os planos de aula e roteiros de estudo. Então, o que é cada documento? É a mesma coisa? É diferente? O que significa cada documento desse? Vamos começar com o plano de ensino. O plano de ensino, ele é um documento elaborado pelo docente que contém sua proposta de trabalho ao longo dos bimestres do ano. Então, veja só, esse documento, ele tem que ter os 4 bimestres. Tá bom? E como que vai montar esse documento? Baseado na matriz de habilidades essenciais. Esse documento, ele pode ser anual ou bimestral. Vai ser a critério da escola. Por que a gente fala que pode ser bimestral? Porque pode e provavelmente vai sofrer adequações e alterações. Tá bom? Então, por isso que ele pode ser bimestral. Isso fica a critério da unidade escolar. Mas tem que se entregar no bimestre, lembra que vai ter que ser os 4 bimestres, porque ele é anual, tem que ter os 4 bimestres. Plano de aula. O plano de aula é um outro documento. Esse documento agora é para apoiar o professor. Então, você vai colocar tudo que você vai trabalhar no bimestre, o plano de ensino. Agora, o plano de aula é específico para o professor. É um documento de apoio
para ajudá-lo a ministrar as suas aulas elencadas no plano de ensino. Então, é um documento que vai colocar ali qual é a atividade que você vai fazer, qual o tipo de avaliação, tá bom? Esse plano, ele pode ser semanal ou quinzenal, de novo, a critério da unidade escolar. E o roteiro de estudo? O roteiro de estudo, vamos pensar que ele é um roteiro específico para o aluno, então ele tem que ter uma linguagem mais simplificada para que o aluno consiga entender o que ele tem que fazer, principalmente no momento que nós estamos agora. Então, precisa ser elaborado com base nas características específicas da turma. Então, nem sempre um roteiro de uma turma vai ser igual ao roteiro da outra turma, tá? Porque ela tem que ser característica de acordo com a turma. É fundamental que esses roteiros continuem sendo a principal estratégia do ensino remoto, tá? Cabendo ao atendimento presencial, quando começar esse atendimento presencial, a revisão e o aprofundamento do que neles é oferecido. É importante lembrar que esses roteiros devem oferecer aos estudantes ferramentas necessárias para a sua autonomia. Porém, isso não significa que o professor não deverá acompanhá-lo e respaldá-lo, pois os roteiros de estudo são de suma importância para a construção do conhecimento. Então, olha lá, pessoal, é aquilo que eu falei inicialmente. Precisa ter uma linguagem que os alunos consigam entender e para que tenha autonomia para resolver, para fazer atividades e entender qual que é o roteiro desse estudo dele, tá bom? Esse roteiro também pode ser semanal ou quinzenal, vai ser de acordo com o plano de aula que a gente falou anteriormente, que vai ser a critério da escola. Se o plano de aula for quinzenal, esse roteiro é quinzenal, se for semanal, será semanal. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o centro de mídias e o ensino híbrido. Centro de mídias, todos já observaram que tem cada série, são 3 aulas diariamente e cada aula tem uma duração de 30 minutos, certo? Os estudantes, de novo, devem assistir essas aulas do centro de mídia e realizar as atividades propostas. O professor, gente, não sei se vocês já observaram isso na sede, vocês têm acesso a essas atividades. Quais atividades foram entregues, quais alunos entregaram, quais não fizeram nada. Então, observe isso na sede, tenta utilizar essas atividades, ok? Os estudantes que não tiverem acesso ao aplicativo poderão acompanhar também essas aulas pela televisão ou por meio dos equipamentos na escola. Então, procura saber que esses estudantes tenham o acesso ao aplicativo, oriente esses estudantes que têm essa aula na televisão, busca ajuda dos Proatec. Eles foram orientados para auxiliar os professores e também os alunos no uso da tecnologia, tá bom? Então, peçam ajuda para os Proatecs da escola. Bom, agora eu vou falar algo que apareceu, a gente começou a observar, eu acho interessante vocês saberem disso, tá bom? Vou começar pelos anos finais. Eu coloquei aqui até coloridinho para ficar mais fácil para entender. Eu coloquei como exemplo o 6º ano do ensino fundamental, tá? Mas isso acontece em todas as séries, só que os horários, lógico, são diferentes. Eu chamei de semana A e semana B, para ficar mais fácil para entender. A semana A foi a semana passada, tá? Então, olha lá, a semana A, o 6º ano, ele teve aula de ciência às 8 horas, que tá lá no roteirinho dele, e na quinta-feira ele teve geografia às 8h30. Mas quando chegou na sexta-feira, ele repetiu uma outra aula de geografia. Então, adicionou mais uma aula de geografia aqui, tá bom? Já na semana anterior, no lugar de geografia, nessa primeira aula, foi ciências. Então, veja só, pessoal. Essa semana, essa primeira aula de sexta-feira já é história. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda semana haverá na primeira aula do 6º ano e dos demais anos vai ser a segunda, a terceira e assim sucessivamente, uma aula a mais do conteúdo. Então,
já aconteceu com geografia, com ciências, essa semana é história, semana que vem provavelmente vai ser uma outra disciplina. Então, a primeira aula de sexta-feira é uma a mais de uma das disciplinas do ensino fundamental, tá bom? Então, não sei se vocês já tinham observado isso, mas é apenas na primeira aula do sexto ano de sexta-feira. As demais séries também é de sessão de sexta-feira, só que são outros horários, tá bom? Outra coisa, que eu coloquei a mesma cor, são as disciplinas do Inova. As disciplinas do Inova, elas são quinzenais. Então, uma semana acontece eletiva e na outra tecnologia. Aí, a próxima vai voltar na eletiva e depois tecnologia. Então, elas são quinzenais, sempre no mesmo horário. Então, por isso que elas são quinzenais. Quando é uma, não é a outra, tá bom? E o ensino médio também tem alguma coisa? Tem sim. O ensino médio, ela não se repete, não tem nenhuma disciplina que vai aumentar uma aula na semana, mas o Inova e Educação Física e Artes também são quinzenais. Então, veja só na terça-feira. Na terça-feira, eu coloquei o primeiro ano como exemplo, às 4h30 eles têm eletiva. Na semana seguinte, foi tecnologia. Tá bom? Na semana que tem eletiva, na primeira aula da sexta-feira é educação física, já na outra é arte. Então, significa que tanto eletiva, tecnologia, educação física e arte, as 4 disciplinas do ensino médio são quinzenais. Então, veja só, no ensino fundamental são quinzenais, tecnologia e eletiva, ok? E no ensino médio são 4 disciplinas quinzenais, tecnologia, eletiva, educação física e arte. Tudo bem? Então, aquela do fundamental que eu falei para vocês, na primeira aula de sexta-feira do sexto ano como exemplo, aquela é a mais, não é que é quinzenal. As quinzenais são essas. E a programação do Centro de Mídia, como que funciona? Então, as habilidades são disponibilizadas com antecedência no site. Como que eu vejo isso? Lá na aba de programação. Vai lá na aba de programação, clica e vocês conseguem observar, saber qual que é a habilidade que será trabalhada durante a semana. Tá bom? Essas habilidades, lembrando que são apenas um recorte das habilidades essenciais. Os canais de acesso pelo aplicativo, pela TV Educação, TV Univesp, Facebook e YouTube, que são as páginas do Centro de Mídia. Não sei se vocês já acessaram o Facebook e YouTube, mas também tem acesso ao Centro de Mídia. Então, vamos lá. Vamos fazer um recorte de como ver essa programação. Então, entra no site Centro de Mídias, vai lá na aba Programação. Clique em Programação. Abaixo, vocês vão ter que selecionar o tipo de ensino, se é fundamental, médio ou EJA, qual que é o ano que vocês querem e qual é a disciplina. Lá embaixo vai aparecer qual é o horário de cada disciplina, aqui os canais de educação, quais canais que vão passar, e você pode clicar em cima dessas disciplinas e vai aparecer essa mensagem aqui, que é um exemplo de geografia, tá bom? Então, foi acessado, a aula seria no dia 18/2, às 2h da tarde, tá bom? Então, é essa daqui. Qual que era o título da aula? Então, tá falando população mundial, indicadores sociais e econômicos, o nome do professor e qual é a habilidade que será trabalhada nesse horário, nessa aula. Então, vocês conseguem visualizar tudo isso, então a data, o horário, o título da aula, o nome do professor e a habilidade, lá na aba Programação. E o repositório? Já ouviram falar do repositório? Nossa, mas infelizmente não é o meu horário, eu dou aula de manhã, à tarde eu estou prefeitura, ou eu fico até tal hora, as minhas aulas são noturnas. Como que eu faço para acessar, para assistir essas aulas? Tudo que é dado no Centro de Mídias também tem no repositório, que é uma aba do lado da programação, tá bom? Então,
É outra aba que vocês vão clicar nesse repositório. E o que que tem no repositório? No repositório, vocês vão ter acesso aos slides e materiais com antecedência, tá? Então, mesmo que não aconteceu a aula, os slides que serão trabalhados nessa aula já estarão disponíveis. As aulas, elas só ficam disponíveis depois que já aconteceu no centro de mídias, tá bom? Então, se você já aconteceu e você quer ter esse acesso, lá no repositório vocês vão ter o slide e também as aulas, tá bom? Tanto docentes quanto alunos têm acesso a essas aulas exibidas em PPT. Fica mais fácil para você organizar a sua aula futura, para dar continuidade ao centro de mídias. Além do computador, você pode também entrar pelo aplicativo. Lá no aplicativo também tem essa opção do repositório. Então, tem a figura que vocês vão clicar, vão colocar o tipo de ensino, qual que é a série, qual o componente curricular, a data, se vocês já souberem qual é a data, e pesquisar. Então, tanto lá no site do Centro de Mídias, como no aplicativo, vocês têm acesso ao repositório. Algumas orientações quanto ao repositório e a programação, tá bom? Então, sempre acompanhar o repositório e a programação das habilidades que serão desenvolvidas ao longo das semanas e até daquelas que já foram desenvolvidas se você não conseguiu assistir a aula naquele momento, tá bom? A partir desse acompanhamento, vocês vão mapear as potencialidades e dificuldades dos estudantes. Então, vocês assistiram a aula, vocês perceberam que provavelmente poderia ter trabalhado um outro exercício, aprofundar, ou melhor, eu acho que foram poucos exercícios, eu preciso melhorar um pouco essa quantidade de exercício. Então, é para fazer esse mapeamento, tá bom? O trabalho presencial ou remoto com os estudantes, em sincronia com as habilidades do centro de mídia, para levar em consideração a especificidade de cada turma. Então, cada turma é única. Então, cada turma, uma turma você pode até aprofundar, enquanto outra você vai ter que retomar. Então, ficar com esse olhar diferente, tá bom? Sugestões para o professor da rede. Utilizar as aulas do centro de mídia como uma ferramenta do modelo híbrido, tá? Então, nesse momento, todas as nossas escolas estão no modo remoto, então utilize o centro de mídias como um suporte. Vocês viram que eles devem assistir o centro de mídia, então utilize o centro de mídia como suporte com exercícios para continuar essa disciplina, ou essa habilidade, desculpa, ou para aprofundar. Também pode ser utilizada como uma fonte de pesquisa dos estudantes. Olha, vocês precisam entrar no site, assistir a aula. Então, é uma pesquisa para esse estudante. Fazer uso dos conteúdos integrados, contemplando aulas presenciais e remotas. No caso, nós estamos só no remoto. Trabalhos de compensação de ausências, então aqueles trabalhos que eu falei para vocês inicialmente, que vocês têm acesso, quais alunos fizeram, quais alunos não fizeram, vocês têm acesso a isso, tá bom? Então, considere esses trabalhos para compensar a ausência e a atividade de forma geral durante todo o percurso. Eu sei qual atividade foi dada, eu vou dar mais atividade, eu vou aprofundar, eu vou retomar, para vocês terem essa visão, mas estarem utilizando o centro de mídia. Habilidades. As habilidades, elas serão disponibilizadas com antecedência uma semana, como eu falei para vocês anteriormente, tá? Lá na aba programação. Os professores do centro de mídia, eles elaboram vídeos semanais. Como que são esses vídeos? Quando vocês entram lá em programação, tem alguns vídeos em amarelo pelo YouTube. O que são esses vídeos? Esses vídeos é bem rapidinho, tem alguns que são 1 minuto, outros 2 minutos. Eles falam rapidamente
faz um resumo que será trabalhado na próxima semana. Então, é bem interessante. Pelo menos você também sabe o que será trabalhado e principalmente os alunos, tá bom? As habilidades que são trabalhadas no Centro de Mídias, novamente, a gente reforça, são apenas um recorte das habilidades essenciais, ok? Para vocês se adequarem ao formato remoto. Ficará a cargo do professor aprofundar com seus estudantes as habilidades, assim como retomar. De novo. Agora vamos falar um pouquinho do ensino híbrido. Então, o professor, quando voltar, eu posso ter um aluno em casa e o aluno no presencial. Como fazer isso? Primeira pergunta é, já aconteceu a aula no Centro de Mídias? Sim. Se já aconteceu, converse com um grupo de alunos, retome as habilidades trabalhadas no Centro de Mídia para identificar possíveis dúvidas. A partir desse diálogo, você vai saber se vai precisar aprofundar ou retomar. Não aconteceu essa aula no Centro de Mídia. Então, você, professor da sala, vai iniciar essa habilidade. Após assistir essa aula no Centro de Mídia, é com você. Suponha que 70% dos seus alunos, eles atinjam as habilidades propostas. Então, 70% eles entenderam tudo. O que você vai fazer, professor? Você vai estar com posse desse PPT, da videoaula, e vai colocar exercícios mais complexos, referentes àquela habilidade. Mas, se você percebeu que os seus 70% não atingiu as habilidades propostas, o que deve fazer? Retome essa aula do Centro de Mídia, busque outros exercícios com o mesmo nível de dificuldade para reforçar. Bom, agora os conteúdos integrados. Ali do lado da programação, a gente falou, tem uma outra aba que está escrito conteúdos integrados. Também pode-se acessar esses conteúdos integrados pelo aplicativo ou pelo site do Centro de Mídias. O que eu tenho nesses conteúdos integrados? Vocês vão ter uma planilha de Excel e lá vocês vão ter aula gravada de até 20 minutos, vão ter acesso ao site, pode ser acesso pelo site e aplicativo do Centro de Mídias. Vocês vão ter uma seleção por componente curricular, falando qual é a habilidade e o título da aula, vídeo, aula, PPT e roteiro do professor. Então, de novo, aonde que eu vou encontrar tudo isso? Conteúdos integrados, vocês vão clicar lá embaixo, ou pelo site, ou pelo aplicativo, vai abrir uma planilha de Excel. E vocês vão ter esses materiais. Tem até um roteiro do professor falando passo a passo do uso dos slides e videoaulas, tá bom? Então, e tudo isso para auxiliar o professor nesse momento. Bom, pessoal, essas são as referências utilizadas nessa formação e a nossa avaliação. Isso. Como a gente está com problema de chat, a gente não conseguiu abrir o chat, pode ficar tranquilos que nós vamos enviar esse endereço, esse link para os professores coordenadores, para que vocês façam a nossa avaliação, tá bom? E para encerrar, eu vou ler o Mário Sérgio Cortella, o nosso grande Cortella. A gente só encanta quando se encanta. Se eu não estiver encantado com o meu objeto de conhecimento, eu não posso encantar o outro. Bom, muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês essa manhã. Desculpe pelos problemas de internet, hoje a internet estava muito complicada aqui na DE, mas deu tudo certo. Muito obrigada e um abraço. Ana? Mais uma vez eu queria pedir desculpa, né, pelos problemas técnicos aí, nós tivemos um problema mesmo de conexão, tá? E vou pedir para que os coordenadores já encaminhei aos PCNPs o link
da avaliação, pedir para que os PCs encaminhem a vocês. Infelizmente, nós estamos com um problema no chat. Espero que para amanhã a gente já tenha resolvido esse problema aqui, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa tarde, uma boa semana e se cuidem.